Muito bom dia para você, meu irmão, minha irmã. Nosso evangelho de hoje está em Marcos, capítulo 12, dos versículos 13 ao 17. E aqui, na versão da Bíblia, a mensagem, esse texto novamente está colocado de uma maneira muito próxima daquilo que nós ouviríamos Jesus falar se ele estivesse aqui conosco nos dias atuais. Esse trecho chama-se Pagando Impostos a César. E aí, líderes da religião judaica, fariseus, partidários de Herodes, ou seja, homens da religião, mas que estavam mancomunados com o poder político vigente, aqui manifestado no nome de Herodes, certos de que iriam incriminar Jesus em algo que ele pudesse falar e ser acusado perante o Império Romano de sedição ou de traição, perguntaram: Mestre, conhecemos a sua integridade. Sabemos que o Senhor não se importa com a opinião popular, não explora os seus discípulos e ensina o caminho de Deus com muito zelo. Diga-nos com toda honestidade: é correto pagar impostos a César? Então você veja que aqui eles já começam puxando a sardinha de Jesus, né? Fazendo um monte de elogios para ficarem ali rodeando e, enfim, depois chegarem aqui com a sementinha do mal, que é essa pergunta muito conspiciosa, porque dependendo da resposta de Jesus, como eu falei, ele poderia ser acusado perante a autoridade romana de, enfim, algo que o incriminasse, né, perante a lei romana. Mas esses homens eram judeus, eram homens da religião que não gostavam de Jesus, tinham inveja dele e não gostavam do que ele ensinava. E aí Jesus percebeu de imediato a malandragem. Está escrito aqui no versículo 15 e disse: qual a razão desse joguinho? Por que tentam me pegar com essas armadilhas? Vocês têm uma moeda? Deixem-me vê-la. E eles lhe entregaram uma moeda. Quem é este que aparece na moeda? Que nome está gravado nela? César, disseram. E aí Jesus concluiu com aquela famosa frase que você já conhece: deem a César o que lhe pertence, deem a Deus o que lhe é devido. E esses homens ficaram espantados, com a boca aberta, diz aqui o texto, sem saber o que responder. Nos dias atuais, o que eu vejo que me preocupa é uma aproximação muito grande da igreja com o Estado. E de que maneira? Manifestada de que maneira? Existem duas formas que me preocupam bastante, e aqui é onde eu quero fazer a minha aplicação desse texto para você refletir comigo no dia de hoje. Primeiramente, nós vemos muitos cristãos envolvidos com a política partidária, com eleição diretamente. Estar envolvido com isso, é claro, não é um problema. O problema é quando esses homens, após eleitos, começam a se dobrar perante César. E o que eu quero dizer com se dobrar perante César aqui? Quero dizer justamente que eles começam a deixar aquilo que eles dizem professar como fé, e não só a fé, mas aquilo que a fé precisa exercer de maneira prática, que é ter uma personalidade, ter ideias, ter valores muito fixos, mas eles começam a se dobrar e a prostituir tudo isso em nome de uma estratégia política, em nome de uma posição melhor dentro do partido, coisas desse tipo. E nós sabemos que, principalmente durante o último governo que se encerrou em dezembro de 2022, isso aconteceu demais. Grupos religiosos cristãos, sejam evangélicos ou católicos, caíram nesse erro novamente. Uma suposta bancada evangélica, que eu não creio que exista da maneira como a imprensa diz, mas que realmente faz vistas grossas para muita coisa errada que acontece em nome de estratégias, de pessoas, enfim. E isso é um problema. Nós não podemos ter pessoas envolvidas com esse tipo de prática, precisamos estar atentos em quem nós estamos votando. As pessoas que estão ali e se professam cristãos, sejam de que natureza cristã forem, sejam evangélicos, sejam católicos, sejam ortodoxos, eles precisam ter voz para denunciar o que acontece, ficar contra as leis que querem estabelecer
dias em homenagem a, enfim, entidades demoníacas aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, na nação, e enfim, e outras coisas tantas que eu não preciso ficar aqui gastando tempo mencionando para você, porque você sabe do que eu estou dizendo. Fique atento em relação a isso. E uma outra questão que eu vejo também como problemática é uma igreja que assume a defesa de pessoas, como também nós vimos nos últimos 4 anos acontecerem, e nós vemos agora a parte oposta, digamos assim, né, a parte que estava contra o último governo, fazer a mesma coisa com este. São vozes que não se levantam contra o apoio indiscriminado ao aborto, casos de corrupção e outras coisas. No último governo, a mesma coisa aconteceu quando criaram um ídolo político, um verdadeiro Messias, e isso está errado. E permitiram que dentro da igreja fossem feitos palanques eleitorais para um lado ou para o outro. Quando a igreja se permite fazer isso, ela não está fazendo o que Jesus conclui no versículo 17 aqui, dando a César o que pertence a César. César aqui é o Estado, é o poder público, não só o governo, mas as entidades públicas, elas precisam estar no seu lugar e a igreja precisa estar de maneira crítica e honesta, apontando os erros, seja da esquerda, seja da direita, em relação ao que está sendo feito no nosso país. Nós não podemos permitir que essas coisas se misturem, as ideologias se misturem com a pregação do evangelho e com a atuação da igreja. Fiquemos atentos a isso, para darmos a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Deus abençoe você. Até amanhã.